Para a Faculdade de Direito, isso teve tanta importância porque a Faculdade de Direito, ao longo de muitos anos, eu diria que ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, ela não fez concursos para a contratação de professores permanentes. Em um estudo que eu fiz preparatório para receber a primeira visita do MEC ao curso de Direito, eu observei que a Faculdade de Direito ficou 7 anos e 8 meses sem realizar nenhum concurso para professores, funcionando praticamente com muitos professores substitutos. O REUNE, então, além da reestruturação dos prédios, das reformas que a gente vai chamar construtivas, possibilitou um conjunto de concursos, um número de concursos consideráveis que possibilitou essa retomada do ensino jurídico aqui na Faculdade de Direito, aí sim, já com professores qualificados, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, com mestrados ou doutorados, professores em regime de dedicação exclusiva, que nós não tínhamos até a década de 90, nós não tínhamos assim exatamente uma carreira no ensino jurídico, no ensino superior, Então o REUNE para a Faculdade de Direito representou de algum modo o ressurgimento de um ensino de qualidade, de um ensino inovador, de um ensino voltado para o presente e o futuro. Não quero com isso dizer que o que se praticava antes não era bom. É que nós tivemos a possibilidade de fazer os ajustes visando ao futuro do ensino em Goiás. Assim, a experiência que eu tive na Faculdade de Direito com os professores mais antigos, professores de renome aqui na Faculdade de Direito, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu tive professores da história da faculdade. Quando a gente fala, do professor Benedito, do professor Licínio, do professor Byron, do professor Paulo de Tarso, professor Bezerra, vários, agora estou esquecendo, por isso que a gente não pode falar muito de nome, porque a gente acaba esquecendo, mas eu fui assim, muitos professores e foram muito importantes. E assim, nessa trajetória toda, não só internamente, mas também quando a gente foi para a vice-reitoria, não só na parte dos conselhos também, que a gente participou de muitas comissões, e a gente aprende muito, e a gente sente que a universidade tem essa carência, essa necessidade de ter pessoas com conhecimento jurídico para dar essa contribuição. Então eu acho que a minha contribuição foi nesse sentido, e com isso me fez com que eu pudesse conhecer a universidade. Da época da campanha do Edivar, então eu conheci também muito mais, e depois do mandato e depois das assessorias, eu assim conheço, eu diria assim, muitos, tanto técnicos administrativos como docentes, como também muitos alunos passaram por nós. E nessa experiência toda, eu acho que hoje eu posso dizer que eu conheço bastante a universidade. E com isso eu acabei recebendo convites, inclusive de assessorar o professor Edivar nesse último mandato, mas a administração também tem os seus problemas. Eu sempre faço uma crítica muito grande aqui internamente, é que muitas vezes não há o reconhecimento para quem administra, ou seja, muito mais para quem é pesquisador, que produz, que tem um currículo, porque a bem da verdade o nosso currículo, porque a gente não tem como produzir como a gente gostaria quando a gente atua na administração, e muitas vezes a gente não é levado em conta esse aspecto. Então é uma crítica que eu faço, construtiva, mas nesse aspecto eu acho que para minha experiência e para minha contribuição foi muito importante todo o exercício desses cargos e mandatos. No que se refere ao professor Edivar, que foi os últimos 4 anos, foram de muitos aprendizados. E o que eu acho que é importante sempre ressaltar é o seguinte, é que assim, a gente vislumbra que quando uma gestão tem uma atuação mais
política, de relacionamento e tudo, né? E quem tem um suporte jurídico, administrativo, isso é importante. Com certeza dá para se fazer muito mais coisa. Então esse casamento, para mim, eu vejo como algo positivo. E eu acho que eu pude dar essa contribuição. E nesse aspecto foram anos difíceis de pandemia, né, tanto da adaptação para a pandemia para depois voltar ao normal, né, à normalidade. E nisso tudo a gente acabou dando uma contribuição importante. E as relações humanas, né, com toda a comunidade acadêmica é extraordinário. É um aprendizado que a gente leva para a vida toda. E assim, trabalhar com o professor Edivar, com a sua equipe, foi muito prazeroso, né? E nisso a gente deixou boa impressão e a gente contribuiu bastante. Acho que quando a gente saiu de lá, eu saí emocionado, acho que todo mundo também saiu emocionado. Então, para mim, isso é muito gratificante e a gente está sempre... a bem da verdade, essa casa que muito me recebeu, né, que a gente chama essa vetusta casa, né, a Faculdade de Direito, que me recebeu de braços abertos, eu só tenho gratidão, eu nutro um amor muito grande por essa casa. E a UFG que me abraçou, que me fez, naquilo tudo que eu pude fazer, foi também em função dessa casa co-irmã, né, da Santa Maria, o UFG, parece que eu me formei lá e vim aqui para dar uma contribuição também, e tudo isso foi muito importante para a minha vida e também para esses 29 anos que nós temos aqui de UFG e de Faculdade de Direito. Efetivamente, para além do que está nos documentos, que nos chamou muita atenção, né, e aí eu tenho a felicidade de fazer parte de uma comissão agora que avaliou, né, o título de doutor honoris causa para Léo Degária, era exatamente isso, né, de não ter ali nos primeiros anos de criação desse curso, né, que vem lá de do final do século XIX, 1898, a presença de mulheres, né? Só mais tarde que a gente vai ver, analisando todos os documentos, só mais tarde acho que a gente vai ver essas mulheres. É claro que isso faz parte, né, desse contexto que nós já colocamos aqui, né? Só mais tarde, ali um pouco, que nós vamos ver todo um ativismo, mas mais pelo direito ao voto, mas nunca, né, só pelo direito ao estudo, que foi através do movimento sufragista. E ele demora a alcançar, né, aqui o estado de Goiás. E certamente isso também implica no ingresso de mulheres na Academia de Direito, como foi o caso da Léo Degária, que esse pedido, né, ontem do título de doutor honoris causa para ela é de muito significado por isso, né? Quer dizer, ela tenta ingressar em 1904 e só em 1910 que é dada a ela uma resposta. Então, 6 anos depois, né, o que fez com que a desmotivasse, né? Então, ela, além de mulher, uma mulher negra, isso, por mais que fosse filha de professor, né, isso muito difícil. Então, essas histórias de Léo Degária, a gente vai também, né, sabendo em outras histórias que mesmo com 125 anos já, né, agora, nesse ano, ainda é uma faculdade que ela tem uma história muito bonita, mas ela precisa rever no que se refere ao direito das mulheres, o direito a estudar, né? É uma faculdade que não tem um espaço para as mães estudantes deixarem seus filhos, para as mães docentes deixarem, né, seus filhos. Nós não temos aqui próximo, né, no campus Samambaia, até temos ali a creche, a escola, mas não temos. E pela essa longa história, era importante, né, ela garantir esse direito a essas mães. Acho que ela começa a sua reparação aí, né, e ontem com o título, participando de forma conjunta com o Campus Goiás, com o título Léo Degária. Em Goiás, nós tivemos
por excelência, o primeiro curso para beneficiários da reforma agrária, que na década no início do século XX, né, aí no ano 2007, nós tivemos um privilégio de ter uma turma chamada de turma Pronera, né? Essa turma denominada de Pronera, ou beneficiários da reforma agrária, a Universidade Federal de Goiás, o diálogo com a Faculdade de Direito, nós começamos a primeira turma existente. Depois nós tivemos esse processo embrionário se reproduzindo em outros lugares. Hoje nós temos notícias de outras universidades, né, como a Universidade do Paraná, que tem também o curso para beneficiário da reforma agrária. Nós agora, recentemente, tivemos a formatura da segunda turma Pronera. Isso foi feito com grande dificuldade. Você imagina uma faculdade que forma uma classe abastada na sua maioria, né, e somente rompe isso com as políticas de inclusão da Universidade Federal de Goiás, que são muito importantes, que nós tivemos aqui durante todo esse tempo, né? Mas nós temos uma nova perspectiva, né? Para que aqueles que estão no campo, lutam especialmente pela reforma agrária no Brasil, estão agora formados na Faculdade de Direito. Então, o aspecto social vai além do aspecto formal do ensino técnico, né? Nós estamos falando de um sentimento, estamos falando de algo que se transforma e depois vamos encontrar novamente esse processo lá no ano de 2015, né? Uma segunda turma, mas isso não foi feito, viu, Pablo, sem muita luta, sem muita dificuldade, né? Foi feito não apenas com decisões formais, mas foi feito com um esforço coletivo, a participação de toda a universidade, a reitoria, a faculdade de Direito, o Consune, todos os órgãos da nossa universidade, mas hoje podemos dizer com propriedade, esta faculdade contribuiu dentro desse processo para que nós tivéssemos um retorno para Goiás, e hoje temos o campus, né, com vários cursos. Arquitetura, não é? Filosofia, serviço social e também o curso de Direito, tá? Então, todo esse processo se deu ao longo já no começo do século XXI, mas ainda precisamos fazer muito mais e manter essas relações, eu chamo de umbilicais, com a nossa querida Vila Boa de Goiás e o campus que ali está. A chegada dos alunos cotistas em nada impactou a avaliação da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito já era uma faculdade muito bem avaliada e ela continuou sendo muito bem avaliada com os cotistas, certo? Mas foi um embate, foi um momento de tensão na Faculdade de Direito. Certo? Assim, até isso se consolidar, sabe? Até ser normal um negro na Faculdade de Direito, ser normal o homossexual na Faculdade de Direito, certo? Assim, eu cheguei a impetrar habeas corpus em favor das alunas feministas, né? Porque os alunos fizeram um movimento, colocaram aqui alguns cartazes, cartazes contra preconceitos. Então tinha cartaz que dizia assim: meu cabelo não é ruim, você com seu olhar que é preconceituoso. E tinha um cartaz que dizia assim: tire seus rosários dos meus ovários, direito e religião não se confundem. E esse cartaz foi tido como crime contra o sentimento religioso, uma infração prevista no Código Penal, e foi aberto não apenas uma sindicância interna, como também uma investigação criminal, e que quando eu soube, eu impetrei um habeas corpus para o trancamento desta investigação. Então foi dada uma decisão liminar pelo juiz Denival Francisco, trancando essa investigação que era completamente ilegal, né? Mas que foi um momento que demonstra, né, as tensões na Faculdade de Direito, né? Que o racismo, ele é uma coisa difícil de ser tratada quando ele é tão próximo de nós e num ambiente profissional,
né? E além desse episódio das feministas, teve também um outro episódio, teve episódios de reportagens também, entrevistando professores da Faculdade de Direito, né, e manchetes em jornal, no sentido, com reportagens assim, pejorativas em relação aos homossexuais, né? E eu cheguei a escrever um artigo que o título foi assim: professora, o homossexualismo não é crime, mas preconceito mata, né? Então foram momentos importantes na Faculdade de Direito, mas que hoje a Faculdade de Direito é uma faculdade muito mais plural, sabe, muito mais amena, assim, mais acolhedora, e onde as pessoas podem se expressar mais livremente, certo? Acho que as pessoas que chegam hoje, seja de cotas, seja com seus diversos perfis, sentem-se, né, assim, sentem-se à vontade para poder se manifestar, sabe? Não são assim, um certo discurso mais hostil, ele não existe mais, né? No sentido assim que muitos alunos até diziam assim, de professor dizer assim: você não deveria estar aqui, sabe? Então sempre foi tenso, mas graças a Deus hoje esse tempo, né, eu acho que estamos num novo marco. O Vadim, ele era um servidor, eu não diria o bedel, eu não sei qual era a função dele. Morava no próprio prédio, na parte inferior, que parece até que está desativado, segundo me disse o querido professor Quirino, que ele vai dar um jeito de utilizar aquela sala do Vadim. O Vadim vivia lá, fumava muito, bebia muito, mas ninguém tinha coragem de mexer com o Vadim. Até que houve alguma denúncia, e passou pela Procuradoria da República, não sei, e certo que o Vadim foi condenado a sair do lugar. Mas nenhum diretor tinha coragem de fazê-lo. Ele vivia lá e tal. E tinha filho, tinha mulher e tudo. Até o oficial de justiça, da Justiça Federal, que foi lá, terminou se sensibilizando, eu não sei. Quando eu fui nomeado, a professora Milka, que era reitora, me entregou a portaria e disse assim: professor, veja se você resolve o problema do Vadim. Eu digo: professor, eu vou ver se eu dou um jeito, né? Aí chamei o Vadim. Ele: Vadim, rapaz, olha, há uma demanda aí, rapaz, e tal. E ele disse: não, professor, não se preocupe comigo não, porque eu já vou me mudar. Eu já aluguei uma casa lá na Vila Nova. Só ainda não me mudei porque eu não tenho a grana para pagar o frete. Eu, na mesma hora, dispus o dinheiro para que pague o frete com tequeira. Nem me lembro, parece que era R$150, qualquer coisa assim. E ele se mudou. Então eu consegui resolver um problema sem maiores consequências. Mas teve um episódio dele que houve uma época que o prédio estava em reforma, ou era uma greve que tinha eclodido. O certo é que eu tinha minhas aulas de especialização e eu não podia faltar, porque era uma vez por semana, e essas aulas passaram a ser dadas num prédio de frente dos Chafariz, do outro lado ali. É a antiga faculdade de farmácia que tinha lá. Hoje parece que é o museu, não sei se ainda é. E eu cheguei um dia de sábado para dar aula e o vigilante, não deixou eu entrar. E todos os alunos ali: mas, rapaz, todo mundo conhece o professor Benedito, rapaz. Então, não, mas sem autorização eu não deixo entrar. A hora que eu tenho aqui, você está cumprindo ordem, então. Mas os meninos estão atestando que eu sou, rapaz, eu vim dar aula um dia de sábado. E ele, relutando, disse: não, eu não posso, só se trouxer a ordem escrita. Ele disse: se eu trouxer uma ordem escrita do professor Vadim, você aceita? Aí ele disse: sim, eu aceito, aí você pode entrar. Aí eu saí na direção da faculdade, era só atravessar a praça. Quando eu cheguei nas imediações do Chafariz,
Eu digo, não, isso é uma humilhação, eu vou humilhar o Vadim, não vou fazer isso não. Aí não fui lá falar com o Vadim, não. Voltei e disse, olha, o Vadim não pôde fazer nada. Eu inventei alguma coisa e disse, mas ele disse que eu posso entrar. Eu disse, então pode entrar. O Vadim era tanto assim, ele aplicava as provas, o professor deixava, não vou dizer o nome dos professores, eu nunca fiz isso, aplicava a prova, deixava o papel, o Vadim é que ficava sentado na cadeira do professor para receber as provas. Entregava para o professor no dia que ele voltasse lá para corrigir. Era uma pessoa agradabilíssima, todo mundo gostava do Vadim. Tinha sempre uma garrafa térmica com café, a gente ia tomar o café na salinha do Vadim, que era menor do que essa aqui. E o Vadim era uma pessoa muito querida, né? Eu estive até no dia do velório dele, eu já era vice-reitor na época, né? Então o Vadim tem muitas histórias. E todo mundo gostava dele, ficava ali, batia papo com todo mundo. É uma figura que diz assim, faz parte da história da faculdade, né? Isabete é uma pessoa incrível, assim, eu entrei em 93, ela entrou em 94, né? Uma pessoa super inteligente, assim, muito na frente, uma pessoa muito culta. Ela, assim, de conhecimento, ela tinha conhecimento de tudo. Tudo que você perguntava para ela, ela tinha conhecimento. E ela tornou-se uma grande amiga mesmo, de a gente frequentar a casa da outra. E ela era uma pessoa assim, muito dinâmica, muito para frente mesmo. Ela me ensinava tudo, né? E eu sempre tudo eu perguntava para ela, Beth, como é que faz isso? Como é que faz aquilo, né? E ela sempre dava assim muitas dicas. E até ela falou assim, a gente tem que fazer um curso, na época ela falou assim, a gente tem que fazer um curso de internet, a gente tem que pedir esse curso pra gente. Eu falei assim, internet? O que é internet, Beth? Aí ela falava, não, é isso. Eu falei assim, então tá, não, mas... Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio de internet, não sei o que é isso. Mas assim, ela era assim, uma pessoa muito pra frente, assim, né? E aí, quando estruturou, né, o núcleo de prática jurídica, ela ajudou muito assim na organização da documentação. Ela tinha uma expertise assim fantástica. Aí tinha a monografia, ela falou, não, vamos fazer uma mala direta. Aí ela colocava a mala direta, quando a pessoa ia defender o TCC, já pegava o envelope com todos os documentos junto, com portaria, com as atas, com autorização, aceite do orientador, e vinha tudo assim, o aluno chegava, dava um nome, ela clicava o nome dele lá e já saía toda a documentação. Eu achava muito chique aquele negócio de mala direta, que na época era assim, era coisa nova, né? Mas foi ela que criou essa, assim, ela que trouxe, né, pra cá e ensinou a gente. Então, assim, ela era uma pessoa assim, muito para frente, assim, de conhecimento, de dedicação. E aí, assim, um dia, do nada, ela chegou aqui na faculdade, com o olho todo lacrimejando. Ela falou assim, eu tô passando mal, mas eu tenho que ajudar na matrícula. Eu vim porque ela não trabalhava na parte da graduação, mas ela, né, se dispôs a trabalhar na matrícula. Eu falei, não, mas eu vim porque ela estava assim, muita febre, ela estava com dengue. Eu falei, não, vai para casa que eu vou. Eu também não trabalhava na graduação, mas pode deixar que eu vou lá, você vai para casa. E ela foi, só que ela passou mal, aí foi pro hospital, deu uma convulsão. Aí ela estava com uma dengue neurológica. Eu não tinha ouvido falar dessa dengue, sempre é hemorrágica, né, não sei o quê, mas ela deu uma dengue neurológica. Que aí ela não acordou mais, ela deu convulsão e foi para a cama, depois foi para UTI e faleceu. E assim, ela falava muito assim que a faculdade tinha muito concreto, precisava de mais flores nessa casa, que tinha muito concreto aqui. Então aí assim, aí quando a gente fez a reforma aqui do jardim, a gente, né, foi unânime, né, a ideia de homenagear
a Beth, e ela amava girassol. Porque ela falava, uma flor só, né? Quantas sementes que não dá, né? Então aí a gente tem um painel muito bonito que foi feito em umas pastilhas, né, em girassol. A gente fez esse jardim em homenagem a ela. Foi uma pessoa incrível e até hoje, para mim, ela ainda é incrível.